Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa leitura do capítulo de hoje. Primeiro eu gostaria de agradecer a Deus por este momento. Senhor meu Deus, boa noite. Agradecer a Deus por este momento. Oi, Evelyn. Boa noite, Evelyn. Vamos fazer a leitura do capítulo da Bíblia junto comigo. Todos vocês que estão aí, vamos agradecer a Deus por este momento, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar, abrir nosso entendimento para que possamos compreender a palavra de Deus nesta noite. Nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Lucas. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por meios de parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que têm ouvido, de bom e reto coração retêm a palavra. Estes frutificam com a perseverança. Aqui sobre a parábola. As parábolas, elas eram uma forma de Jesus pregar, a sua palavra com exemplos cotidianos, exemplos do dia a dia, porque ficava mais fácil das pessoas entenderem. Mas nem todo mundo entende o que é dito por meio de parábolas, Aquele que não se esforçar não vai entender. O primeiro aqui, o que foi plantado e caiu à beira do caminho. Aqueles que não compreendem, ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Não está aberta para receber algo de Deus. O diabo que tira do seu coração, o diabo vem e rouba do seu coração. Então, tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, que são como aquelas que caiu à beira do caminho. Por quê? Porque escutam a palavra de Deus, mas o diabo vem e roubam, e ela deixa o diabo tirar do seu coração a palavra. Os outros caíram sobre aqueles que caíram sobre as pedras. Não tinha raiz. O sol veio e secou.
O sol aqui é simbolizado pelas provações, né? Às vezes a gente, quando passamos por provações, abandonamos a Cristo. Elas ouvem, há pessoas que ouvem, creem na palavra de Deus por pouco tempo. Se empolgam, mas desistem. Quando vêm as provações, desistem. E tem aqueles que caíram entre os espinhos. Os que caíram entre os espinhos têm uma perseverança maior do que os que caíram sobre as pedras, mas as preocupações, as riquezas, os prazeres da vida, as muitas atividades do dia a dia, o ativismo, tomam o lugar de Deus em sua vida. Começamos a substituir Deus por outras coisas do nosso dia a dia. Substituir Deus por celular, por Netflix, Facebook, né? Então, essas pessoas que caíram entre os espinhos são aquelas que ouvem, mas não perseveram por causa das tribulações, das riquezas, das atividades do dia a dia, elas abandonam a Cristo. E tem aqueles que caíram em terra boa, ouvem a palavra e a retêm em seu coração. O que retemos em nosso coração é natural praticarmos. Se a palavra de Deus estiver em nosso coração, em seu coração, é impossível você não dar bons frutos e sentir os milagres de Deus em sua vida. Então, que nós, através dessa parábola, Jesus explica os tipos de pessoas e que nós sejamos aquelas que estão em terra boa, né? Que sejamos plantadas em terras boas, que ouvimos a palavra de Deus e retemos em nosso coração. Vamos continuar a leitura. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser convencido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Aqui eu marquei esse versículo 17, que diz assim: nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. O que você... Aí assim, vamos fazer uma pergunta conosco mesmo. O que nós estamos fazendo no oculto? O que você faz quando ninguém está vendo você? O seu pecado oculto, mais cedo ou mais tarde, será exposto. Então, o nosso testemunho, ele deve ser tanto publicamente quanto no secreto, né? Deus está vendo e mesmo que ele passe um período oculto, mas um dia ele será exposto para todos. Ou logo, ou que demore, mas mais cedo ou mais tarde será exposto. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Aqui Jesus ele não estava rejeitando a família dele, não. Ele estava nos mostrando que todos nós podemos fazer parte da sua família, né? Os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Aconteceu o quê? Num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé?
Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo, preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Aquele homem estava possuído de uma legião de demônios. Rogavam-lhe que não os matasse, sair para o abismo. Que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se, desempenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar na cidade e pelos campos. Então, a legião, de espírito entrou nos porcos. Jesus tinha um objetivo em enviar essa legião para os porcos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. O pessoal daquela época, as pessoas daquela época eram tão incrédulas que tinha um homem doente, possesso de demônios, de uma legião de demônios. Aí Jesus expulsou os demônios deles, e as pessoas ainda ficaram dominadas de terror, E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Aqui foram pessoas que presenciaram Jesus salvando o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então Jesus ele expulsou os demônios desse homem que estava doente, estava enfermo, e as pessoas ainda rogou pedindo que ele fosse embora. Ao regressar Jesus, a multidão recebeu com alegria. Quando Jesus voltou, a multidão recebeu com alegria porque todos já estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou?
porque tinha muita gente, né, ao redor de Jesus, mas ele sentiu um toque diferente, um toque especial. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Alguém que tocou Jesus, tocou de uma forma diferente da multidão. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Porque o chefe da sinagoga tinha mandado chamar Jesus, e Jesus ia até a casa dele. No caminho, essa mulher tocou na veste dele. Vieram as pessoas da casa do chefe dizer que não precisava mais ele ir, porque a filha já estava morta. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Não era a época ainda, né? Deus veio com um propósito, com tempo para tudo. Sobre esse capítulo de hoje, tem algumas passagens importantes, né, como a parábola, mas eu trouxe aqui uma aplicação para a nossa vida, sobre essa tempestade do barco, no barco com os discípulos. Os discípulos estavam no barco e Jesus acalma uma tempestade. Eu gostaria de falar sobre ela. Falar para vocês, não importa a tempestade que habita em você, que habita em nós, no nosso coração, que você está passando, não importa o tamanho da sua tempestade. Se Jesus estiver conosco, se Ele estiver comigo, com você, nós estaremos em segurança. Muitos podem questionar e dizer assim: se você tem Cristo, por que você está passando por isso? Por que você fica doente? Por que você fica enfermo? Por que você passa por necessidades? Nós passaremos, a Bíblia mesmo diz que nós passaremos por aflições nesse mundo. Mas a diferença é que, se Deus estiver no barco conosco, nós não afundaremos. Então, nós não estamos livres de problemas, de aflições, de angústias, de chorar, mas se Jesus estiver no barco conosco, nós não afundaremos. Podemos trabalhar. Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue pelo tamanho da fé dela. Ela teve tanta fé que só em tocar na roupa de Jesus ela foi curada. Então aqui nós podemos trabalhar a nossa fé. A fé da mulher do fluxo de sangue ao tocar Jesus, né? Ela teve uma fé muito grande. Então, a nossa fé em Cristo deve ser maior do que o nosso medo, do que os nossos problemas. E ele ressuscitou a filha de Lázaro também, pela fé. A filha de Jairo, também pela fé de Jairo, né? Pelo tamanho da fé. Não importa o tamanho do problema. Ele está aqui para nos ajudar. O que você está ouvindo aqui, você deve, não tem nenhum fundamento eu vim para cá toda noite ler um capítulo com você e você só ouvir e não praticar e não colocar em prática na sua vida, né? Ele só terá sentido para nós, para mim, para você, se colocarmos em prática na nossa vida o que a palavra de Deus nos ordena. Tá bom? Porque a palavra de Deus é Jesus, é Deus falando conosco. Tá
tá certo? Então, eu trago isso aqui hoje para vocês. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 8 de Lucas, do Evangelho de Lucas. E amanhã eu estarei aqui às 9 horas para fazermos a leitura do capítulo 9. Neste momento eu gostaria de agradecer a Deus por mais este momento, que Ele nos conceda uma noite abençoada, uma noite de paz, tranquila, e amanhã um dia de alegrias, de realizações, que Ele proteja todos nós, todos vocês que estão me ouvindo, nossa família, nossos amigos, e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Gemima, Nathalie. Eu não sei direito mexer em Instagram. Elineuza, que é minha irmã, Neita, Vitor, Marailton. Pronto, eu não sei se eu falei todos, mas boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui me ouvindo. Adilson. Deixa eu ver quem. José Orlando. Evelyn. Pronto, gente. Até amanhã, tá bom? Beijo. Até amanhã.